caderno de oração. Seja bem-vindo ao canal Os Grandes Avivalistas Atuais. Por seu ministério independente, a sua participação é muito importante para a expansão do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoe este canal com a sua melhor oferta para que possamos fazer mais e melhor. Que Deus te abençoe ricamente. Vamos para a mensagem de hoje. Kenneth Hagin. Como desfazer e aniquilar o poder do diabo. A nossa mensagem se encontra baseada em Efésios capítulo 6, versículos 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A palavra nos ensina que esses espíritos maus são anjos caídos que foram destronados pelo Senhor Jesus Cristo. Nosso contato com esses demônios deveria ser com a consciência de que Jesus os derrotou, destruindo-os e reduzindo-os a nada, como está escrito em Colossenses capítulo 2 e o versículo 15. E agora que Jesus os destronou, podemos reinar sobre eles. Por que isto aconteceu? Originalmente, Deus fez a terra e sua plenitude, dando a Adão o domínio sobre todas as obras de suas mãos. Em outras palavras, Adão era o Deus deste mundo, o Deus com D minúsculo. Mas ele cometeu alta traição e se vendeu a Satanás. Este, por intermédio de Adão, tornou-se o Deus deste mundo. O primeiro homem não tinha o direito moral de cometer traição, mas tinha o direito legal de fazê-lo. Agora, o diabo tem o direito de estar aqui e ser o Deus deste mundo até que o contrato de Adão expire. Satanás tinha o direito de governar sobre nós até que nos tornássemos novas criaturas e entrássemos no corpo de Cristo, como vemos em Colossenses capítulo 1, versículos 12 ao 14, que diz: dando graças ao Pai, Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em que temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. É por isso que Satanás não tem direito de governar, nem tem domínio sobre nós. Entretanto, em média, os crentes têm mais fé na autoridade e no poder de Satanás do que no poder de Deus. A Bíblia não somente fala do primeiro homem Adão, mas também do segundo Adão, Jesus Cristo, que se tornou nosso substituto. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 45, ele é chamado de último Adão, e no versículo 47, de segundo homem. Tudo o que Cristo fez, ele fez por nós. Nosso problema é que relegamos tudo para o futuro. A maior parte das pessoas nas igrejas acredita que exercitaremos nossa autoridade espiritual durante o milênio. Se for assim, por que a Bíblia diz que Satanás será atado durante o milênio? Não haverá necessidade, então, de exercer autoridade no milênio, porque não haverá coisa alguma aqui que nos traga malefício ou destruição. A autoridade tem que ser exercitada agora. Devemos exercer autoridade quando há coisas que nos prejudicam e nos destroem. Muitas pessoas creem que podem fazer pouco agora. Pensam que Satanás está na direção de tudo e de todos aqui. Lembremos-nos, entretanto, de que, embora estejamos no mundo, não somos do mundo. Satanás dirige o mundo do que há na terra, mas não nos dirige nem a igreja. Não tem domínio sobre nós, podemos dominá-lo, temos autoridade sobre ele. Jesus disse: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Lucas capítulo 10, versículos 19. Será que a igreja deste século tem menos autoridade do que tinha logo após a morte, o sepultamento e ressurreição, a ascensão e o assentamento de Jesus à destra do Pai? E se a igreja tivesse menos autoridade hoje, teria sido melhor se Cristo não tivesse morrido, não é mesmo? Mas não, graças a Deus temos autoridade.
Precisamos implantar essas verdades em nossa vida, meditar nelas e nos alimentar delas até que se tornem parte de nossa consciência. Falando de coisas naturais, comemos certos alimentos todos os dias. Por que os médicos nos dizem que precisamos de determinadas vitaminas, vários minerais e etc., para a formação de corpos saudáveis? Do mesmo modo, há minerais e vitaminas espirituais que precisamos tomar todos os dias, a fim de sermos crentes saudáveis. Jesus disse em Mateus capítulo 28, versículos 18: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda autoridade, toda e qualquer autoridade que possa ser exercida sobre a terra deve ser feita por meio da igreja, porque Cristo não está aqui em pessoa. Ele está em seu corpo, a igreja. Somos o corpo de Cristo, embora lhes peçamos em oração. Agora, Senhor, faça isso e aquilo, deixando tudo em suas mãos. Ele nos conferiu sua autoridade sobre a terra, ao seu corpo, a igreja. Assim, muitos problemas existem porque os permitimos, porque não estamos tomando qualquer atitude em relação a eles. Antes, deixamos que outras pessoas, incluindo Deus, façam alguma coisa. Isso ficou claro para mim há anos, quando estudava sobre o assunto. Minha mente não a entendia bem, mas eu a compreendia em meu espírito. Comecei a entender a autoridade que temos. Enquanto orava pela salvação de meu irmão mais velho, ouvi o Senhor me desafiando em meu espírito. Ele disse: faça você mesmo alguma coisa em relação a isso. Veja, eu orava pela salvação do meu irmão havia anos. Ele era o que costumávamos chamar de ovelha negra. A ovelha negra da família, isso mesmo. Apesar de minhas orações, parecia que estava piorando ao invés de melhorar. Sempre orava: Deus, salva meu irmão. Tinha até mesmo jejuado. Estava propenso a voltar ao meu habitual modo de orar. Mas depois que o Senhor me desafiou a fazer alguma coisa a respeito, depois de me ter dito que eu tinha autoridade, eu disse: em nome de Jesus, eu desfaço o poder do diabo na vida de meu irmão e clamo por sua salvação. Ordenei, não fiquei repetindo a mesma coisa, orando indefinidamente. Quando um rei dá uma ordem, ele sabe que vai ser cumprida. O diabo tentou dizer-me que o meu irmão nunca seria salvo, mas fechei minha mente e comecei a rir e disse: Satanás, não penso que ele será salvo. Eu sei que ele será. Desfiz o seu poder sobre ele, tomando-o completamente e colocando-o na mão de nosso Senhor Jesus Cristo, e clamei por sua libertação e salvação. Segui meu caminho assoviando. Decorridos 10 dias, meu irmão foi salvo. A palavra funciona. Você pergunta como lidar com o diabo. Enquanto Satanás puder mantê-lo na incredulidade ou segurá-lo na área da razão, ele o chicoteará em cada batalha. Mas se você o prender na área da fé e do espírito, você o chicoteará todas as vezes. Ele não discutirá com você sobre o nome de Jesus, pois tem medo desse nome. Descobri que o modo mais eficaz de orar é aquele pelo qual você requer os seus direitos. É assim que eu oro, exijo meus direitos. Pedro, na Porta Formosa, não orou pelo aleijado, mas ordenou que ele fosse curado. Atos capítulo 3 e o versículo 6. Você não exige de Deus quando cobra seus direitos, mas você exige do diabo. Jesus fez esta afirmação em João capítulo 14, versículos 13 e 14. E tudo quanto pedirdes em meu nome eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome eu o farei. Aqui, ele não se refere à oração. A palavra grega nesse contexto significa exigência, não pedido. Por outro lado, em João capítulo 16, versículos 23 ao 24, o Salvador fala sobre oração. E naquele dia, nada me perguntareis. Na verdade, eu vos digo que tudo quanto pedirdes ao meu Pai, em meu nome, eu vô-lo farei. Sim, em meu nome, ele vô-lo há de dar.
Até agora nada pedirdes em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. O Pai é mencionado aqui em conexão com a oração, o que não acontece na passagem de João, capítulo 14. De fato, o texto grego diz: tudo o que você exigir como seus direitos e privilégios. Você precisa saber quais são os seus direitos, então. Há muitos anos, quando pastoreava uma pequena igreja no Texas, uma mulher levou a irmã com uma doença mental grave, a fim de que orássemos por ela. Como havia tentado matar a si própria e a outros, fora colocada em uma cela por 2 anos. Entretanto, sua saúde tinha piorado e os médicos lhes recomendaram um período de licença em casa, pois não mais a consideravam perigosa. Quando a sua irmã me apresentou como pregador, textos bíblicos começaram a sair sem parar da boca daquela mulher. Ela pensava que havia cometido o pecado que não tem perdão. O Senhor me disse que ficasse diante dela e dissesse: sai, espírito imundo, em nome de Jesus. Foi o que eu fiz, mas nada aconteceu. Ela simplesmente ficou sentada, parecendo uma estátua. Sabia que tinha dito a palavra de fé. Não devemos ficar o dia todo ordenando aos demônios que saiam. Eles não vão querer obedecer a você em momento algum. Eles vão fazê-lo no momento em que você ordene que o façam, quando reconhecerem sua autoridade. Tem de sair mais cedo ou mais tarde. 2 dias depois, disseram-me que a mulher estava tendo um violento ataque, semelhante ao que tivera quando perdeu a consciência pela primeira vez. Aquelas notícias não me perturbaram. Lemos na Bíblia que, em casos como esses, quando Jesus repreendia o diabo, as pessoas caíam e o diabo as torturava. Sabia que o inimigo estava só machucando aquela mulher antes de deixá-la para sempre e que ela não ficaria mais possessa, o que realmente aconteceu. Os médicos a consideraram normal e deram alta para que ela voltasse para casa. 20 anos mais tarde, ela estava feliz e saudável, ensinando em uma classe de escola dominical e trabalhando no comércio. Saiba que a autoridade tem um papel muito importante na fé. E a fé, ela tem um papel muito importante na autoridade. A fé está envolvida no exercício da autoridade espiritual. Sim, há vezes em que os espíritos malignos saem imediatamente, mas se isso não acontece quando se profere a palavra, não se perturbe. Firmo minha fé no que a palavra diz. A fé que algumas pessoas têm não se fundamenta na Bíblia, mas em umas manifestações. Operam no campo dos sentidos. Obtêm-se certas manifestações, acham que o diabo se foi. Mas ele não vai só pelo fato de ocorrer determinadas manifestações. Ele ainda está lá, e é preciso que se saiba disso e se exercite a autoridade. Quando as circunstâncias não mudam imediatamente, algumas pessoas ficam desanimadas e se voltam para o natural. Começam a fazer comentários incrédulos e derrotam a si mesmas. Dão ao diabo domínio sobre elas. Smith Wigglesworth costumava dizer: não sou movido pelo que vejo, nem pelo que sinto, sou movido pelo que creio. Portanto, fique firme em sua posição. Antes de receber o batismo com o Espírito Santo, eu era um jovem pastor batista. Foi durante a Grande Depressão Econômica dos anos 1930 e eu ainda sustentava minha mãe e meu irmão menor. A precária pensão de minha mãe pagava as necessidades básicas e os impostos e a previdência social. Eu ajudava na alimentação. Tinha só um terno e mais uma calça. Durante aqueles dias de depressão, havia muitos roubos. Alguém havia roubado minhas calças em uma segunda-feira e eu tinha de pregar na quinta. Na terça-feira, orei quando voltava do trabalho. Senhor, tudo o que me restou foram essas calças velhas de trabalho. Disse ao Todo-Poderoso que, até quinta-feira, esperava ver as calças que foram roubadas de volta ao mesmo lugar onde estavam. Orei, pedindo que o ladrão se sentisse muito infeliz e se visse obrigado a devolvê-las. Veja, é um espírito mau que faz com que uma pessoa roube. Estava lidando com aquele espírito e não com a pessoa, porque temos autoridade sobre espíritos. Ordenei ao espírito que interrompesse sua ação.
Quando voltei para casa na quinta-feira à tarde, sabia que as calças estariam lá e realmente estavam. Portanto, podemos e devemos levantar-nos contra o diabo. Nós temos poder e autoridade para desfazer as obras do diabo. Que Deus abençoe a todos vocês. Pessoal, aqui é o pastor Gilson Soares, da Igreja Boas Novas, em Guarabira, fazendo aqui as locuções do reverendo Kent Reagan. Você que chegou até o final desse vídeo, dê um like para abençoar o canal. Compartilhe com outras pessoas, a informação é muito importante. E ouça várias vezes para que você venha prestar atenção em coisas que passaram desapercebidas. Considere abençoar o canal e a obra missionária na cidade de Guarabira, na Paraíba, com qualquer valor que Deus colocar no seu coração, com a sua melhor oferta, com o seu dízimo, para que possamos fazer mais e melhor. Fique com Deus, o seu nome vai aparecer e nós vamos colocar no caderno de oração.